Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular, essa é a aula de número 82. Hoje nós vamos continuar o assunto sobre formulários. Nós vamos adicionar campos de endereço de um usuário para a gente aprender como é que nós podemos fazer layouts diferentes de formulários utilizando frameworks de CSS. No nosso caso, nós vamos utilizar o Bootstrap 3, porém você pode aplicar esses mesmos conceitos utilizando qualquer outro framework CSS de sua preferência. Até agora, nós desenvolvemos esse formulário nas nossas aulas e o objetivo para as próximas aulas é que a gente tenha um formulário como esse, além de nome e e-mail, ter dados de endereço e também utilizar um layout um pouco mais diferente do que a gente tem utilizado até agora. Então, até agora a gente utilizou cada campo em uma linha, então aqui a gente vai começar a colocar campos também através de colunas no nosso formulário. E uma outra coisa também que nós vamos fazer durante as próximas aulas é, digitando um CEP e, por exemplo, perdendo o foco desse campo de CEP, a gente vai consultar um web service de CEP, onde nós vamos enviar o número do CEP e nós vamos obter de volta os dados do endereço. E aqui, por exemplo, a gente pode também colocar um número. E aqui nós também temos o nosso componente de debug agrupando as informações de endereço em um outro objeto. E em cada aula nós vamos aprendendo uma pequena parte até a gente ter essa solução completa. Voltando para o editor, eu já estou com o NG Service sendo executado e basicamente nós vamos trabalhar aqui no Template Form Component do nosso projeto de formulário. Nós queremos adicionar ao nosso formulário mais uma linha com CEP, número e complemento. Voltando aqui para a documentação de formulários do Bootstrap, nós temos aqui a parte de layout. Então, nós temos o formulário inline, onde o Bootstrap vai fazer a organização automaticamente dos campos, aproveitando o espaço que tem na tela. E também tem esse formulário horizontal. Então, quando a gente adiciona essa classe aqui no formulário, cada tag do HTML onde a gente aplica essa classe FormGroup, ela se torna uma linha e nós podemos utilizar o sistema de grid do Bootstrap, que é o que eu já mostrei para vocês aqui, mas utilizando o Material CSS, o Bootstrap também tem, que basicamente é o que? É dividir a tela em 12 colunas e nós podemos criar aqui o nosso próprio layout, como por exemplo, essa div com call MD8, ela vai ocupar 8 colunas, essa aqui com 4, e a gente também consegue configurar e aplicar as classes para a gente ter um design responsivo. Então, basicamente, é isso que nós vamos fazer aqui no nosso formulário CSS. Primeira coisa, então, eu vou copiar esse class form horizontal e a gente vai aplicar aqui no formulário. Aplicando essa class form horizontal, voltando aqui para o browser, vocês podem ver que já saiu aqui do alinhamento que a gente tinha originalmente. A gente vai começar a aplicar essas classes para a gente ter o nosso formulário alinhado novamente. Então, voltando aqui para o formulário, nós temos esse primeiro form group, que é o do nome. Então, aqui nós temos a label. Então, nessa label, a gente vai encapsular. Então, eu vou criar uma outra div aqui. Essa div, eu vou... Como a label tá aqui em cima, a gente quer que a label ocupe todo esse espaço. Então, aqui eu vou aplicar o call, SM de small mesmo, e o 12, porque eu quero que ela ocupe toda uma linha inteira. E aqui eu vou passar a label para dentro dessa div. Então, vocês vão poder ver que aqui a gente já vai ter uma pequena diferença e o nome já vai estar alinhado. E nós vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui para o campo de input. Então, vai ser uma div com essa classe. Se vocês quiserem, aqui no Visual Studio Code, você coloca o nome da tag, ponto, e o nome da classe, e aperta Tab, automaticamente ele já faz isso para a gente. Uma coisa bem bacana do Visual Studio Code. A finalização dessa div eu vou colocar aqui depois das mensagens de erro. E aí a gente pode dar uma indentada para ficar um pouco melhor. Aplicando, vocês podem ver que agora a gente tem novamente o nome alinhado e nós vamos fazer a mesma coisa aqui para o e-mail. Então, eu vou aplicar essa div aqui, a gente também vai fechar essa div e a gente também vai aplicar no input. Isso aqui tudo vai dar uma indentada e a gente fecha essa div aqui também.
tudo está alinhado, então nós vamos criar a nossa próxima linha. Então, vou criar aqui uma div conforme group e aqui dentro nós vamos colocar 3 campos. Se a gente voltar aqui no formulário original, vocês podem ver que o CEP e o número eles estão mais ou menos do mesmo tamanho e o complemento ele está um pouco maior. Então, a configuração que eu utilizei para essa linha aqui é ter o CEP utilizando o call MD3, juntamente com o número, e o complemento utilizando o MD6. Então, vamos fazer aqui uma div com call MD3. Aqui nós vamos colocar uma label. Essa label é do control label. Aqui vai ser para o CEP. Então, essa label, vou colocar aqui CEP. E nós vamos criar também um campo de input. E esse campo de input vai ter a classe form control. Aqui nós vamos dar um ID. Como a gente quer colocar esse campo no nosso formulário também, nós vamos ter um nome. O nome também vai ser CEP. Nós vamos associar ao formulário. Então, nós vamos aplicar o ngModel. E só fazendo isso, vocês podem ver que agora nós já temos o campo CEP no formulário. Esse campo CEP vai ser required, ou seja, ele também vai ser um campo obrigatório. E o que nós vamos fazer aqui é criar uma variável local que eu vou chamar de CEP e eu também vou associar essa variável local ao ngModel para a gente conseguir colocar as mensagens de validação igual nós conseguimos colocar aqui. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse span, esses 2 spans e essa div. Na aula que a gente falou sobre CEP, eu cometi um erro. Aqui, esse ID do span é em relação ao área. Se vocês quiserem, vocês podem até deletar, né? Para esse caso, a gente não precisa aqui. Porém, se você for utilizar o área, vai precisar. Então, eu vou copiar todo esse span aqui. Vou colocar debaixo do input e vou modificar. Nesse caso, aqui não vai ser mais e-mail, vai ser CEP. Então, aqui tudo eu vou colocar CEP e eu vou colocar o CEP é obrigatório. Nós temos já uma mensagem de validação e ainda está faltando aplicar aqui nesse form group a classe de erro. Então, nesse caso, nós vamos aplicar dentro dessa div aqui, só que nesse caso vai ser o próprio CEP no lugar de e-mail. Então, com isso, nós temos um campo que agora sim tem toda a parte de validação de CSS. E eu vou fazer isso também com o próximo campo, que nesse caso é o número. Então, uma dica que eu vou dar para vocês, porque vocês podem ver que é extremamente trabalhoso fazer isso daqui e ninguém merece ficar fazendo isso tudo aqui na mão. Então, eu vou fazer um Ctrl C, vou fazer um Ctrl N para abrir uma nova aba aqui no Visual Studio Code. Vou colar e no lugar de CEP, então você dá um clique duplo, seleciona, clica com o botão direito e seleciona essa primeira opção aqui de mudar todas as ocorrências. Nesse caso, eu vou trocar isso aqui para número. E aqui a gente só modifica e corrige. Por exemplo, eu quero que esse N seja maiúsculo e esse número esteja acentuado. Então, Ctrl C, em poucos segundos, a gente criou aqui mais um campo que eu vou colocar dentro dessa mesma div do form group. Então, voltando, agora eu tenho o número também todo pronto, feito pra gente. Vou fazer a mesma coisa, só que agora no lugar de número, eu vou mudar tudo para complemento. E aqui eu vou colocar complemento. E não preciso disso daqui porque o complemento não vai ser obrigatório. Então, eu posso tirar todas essas validações, posso tirar o required aqui também. Se você quiser, você pode deixar, mas esse campo ele vai ser um pouco mais simples. Mesmo assim, a gente já tem aqui um campo também feito. Como aqui nós temos MD3 com MD3, isso vai dar 6. A gente precisa ter a soma de 12. Então, aqui eu vou colocar um 6, copiar. Vou colocar debaixo dessa div aqui e pronto, nós temos mais um campo agora que é opcional, portanto não vai ter validação. E vocês podem ver que aqui embaixo a gente continua tendo os campos normalmente.
Agora nós vamos precisar de um para a rua. Então, como a rua vai ser apenas uma linha, vou voltar aqui, por exemplo, no nome. Então, vou copiar todo esse form group do nome. Vou voltar aqui. Fica bem mais rápido. Uma vez que você tem um exemplo, fica muito mais fácil da gente criar outros campos. A rua também vai ser obrigatória. Então, no lugar de nome, eu vou mudar tudo para rua. Então, aqui na label, eu vou consertar e colocar a letra maiúscula e vou colocar a rua aqui também. Então, mais um campo feito no nosso formulário, bem simples e rápido. Rua é obrigatório. Então, aqui nós temos o rua também. O placeholder, não precisa desse placeholder aqui. Caso vocês queiram, vocês podem colocar aqui também o read only. Essa é uma outra diretiva do Angular e também do HTML5, onde esse campo não se torna editável. Você pode criar suas validações e deixar alguns campos sem edição. Isso vai ficar ao seu gosto. E a próxima linha, nós temos aqui o bairro. Ele já ocupa um pouco mais. A cidade é um pouco menos que o bairro e o estado é um pouco menos que a cidade. Para esse caso, eu utilizei um MD5, MD4 e um MD3 para ter esse layout. Então, a gente pode, novamente, vir aqui criar um form group. Então, vou fazer aqui a div com o form group, onde nós vamos colocar os nossos campos. Vou voltar aqui e vou pegar, por exemplo, do CEP. Vou copiar aqui o CEP novamente, vou colar aqui para a gente brincar. No lugar de CEP, aqui eu vou colocar um bairro. Então, bairro, e nós já temos tudo. Então, vou botar aqui letra maiúscula. O bairro também é obrigatório, só que nesse caso, em vez de MD3, eu vou utilizar o MD5. E a gente vai colocar aqui dentro dessa div que a gente criou. Então, MD5... Voltando aqui, nós já temos um bairro. Vou fazer a mesma coisa para a cidade. Então, vou mudar tudo aqui para a cidade. Vou corrigir aqui o letra maiúscula. E nesse caso vai ser um MD4. Então, nós já temos aqui outro campo também já criado de maneira bem simples e rápida. E o outro vai ser um MD3, que na verdade é o estado. Então, vou vir aqui, estado, só muda aqui o estado e coloca aqui também o estado é obrigatório. Então, aqui novamente, nós temos o estado e nós temos 3 campos criados com as validações todas funcionando, número, CEP e complemento, e com as informações todas no formulário. Só que vocês podem ver que para um formulário relativamente simples, nós já estamos aí com 163 linhas de HTML. Claro que a gente está identando algumas coisas para poder facilitar a nossa vida, porém esse formulário ele já está bem poluído. Então, antes da gente continuar com a nossa lógica de programação para esse formulário, na próxima aula a gente vai tentar refatorar e deixar esse código do HTML um pouco mais limpo, tentando fazer reuso de código e melhorando aqui essa parte das validações. Bem, pessoal, por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!